E se tudo que você quer já estivesse tentando te encontrar? E se o amor que você procura, a vida que você sonha, as respostas que você pede, já estivessem batendo à sua porta, mas você estivesse ocupado demais tentando controlar o tempo, o caminho ou o resultado? A verdade é que ninguém nos ensinou a permitir. Nos ensinaram a correr atrás, a resistir ao que é, a duvidar de tudo que não pode ser tocado. Fomos programados para conquistar, para fazer mais, querer mais, produzir mais. Mas ninguém falou sobre permitir. Ninguém nos mostrou que existe uma inteligência no invisível, uma sincronicidade que guia, uma força que responde à frequência, não ao esforço. A maioria das pessoas está presa na ilusão de que quanto mais luta, mais merece. Mas o universo não reconhece mérito baseado em suor. Ele reconhece coerência. E essa é a chave que muda tudo. Você pode repetir afirmações o dia inteiro, visualizar até perder o fôlego, montar um quadro dos sonhos impecável, mas se por dentro existe tensão, escassez, medo de não receber, ansiedade pelo quando, sua vibração não está em sintonia com o que você quer. E o campo quântico não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é, à frequência real que você emite, à coerência entre o que você pensa, sente e faz. E é por isso que tem tanta gente fazendo de tudo e não saindo do lugar, porque o campo só espelha aquilo que está estabilizado vibracionalmente. Não adianta desejar com a mente e vibrar o oposto no coração. A manifestação não acontece quando você grita um desejo, mas quando você silencia o controle e passa a confiar de verdade, com o corpo inteiro. Isso exige presença, exige quebrar uma estrutura mental muito antiga que associa leveza à irresponsabilidade, que confunde receber com ser passivo, que acredita que só é digno quem sofreu por merecer. Mas o campo não entende essa linguagem, ele entende frequência. E quando você permite, de verdade, você envia a informação mais poderosa que existe. Eu já sou. E é nesse momento que tudo começa a se reorganizar ao seu redor. Permitir não é cruzar os braços, é alinhar pensamento, emoção e ação em uma mesma direção. É agir quando o impulso vem do coração, não da pressa. É perceber o fluxo. A vida está cheia de pistas, mas quem está tenso demais não vê. Está olhando para o que falta, tentando consertar o que não está quebrado, tentando controlar o que só se revela quando você solta. E aqui está o maior paradoxo de todos. Você começa a receber quando para de pedir com desespero e começa a vibrar como quem já tem. É uma mudança de lugar interno. É sobre sair da posição de mendigo vibracional e assumir a postura de co-criador consciente. E isso muda tudo. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter sorte o tempo todo? Como tudo flui para elas? Talvez você tenha olhado com inveja, pensando que são privilegiadas. Mas o que elas têm é leveza, é ausência de tensão, é um nível de confiança que parece insano para quem foi treinado para desconfiar. E esse é o ponto. Manifestar exige uma certa loucura sagrada, uma coragem de acreditar antes de ver, de sentir antes de tocar, de confiar no invisível mais do que na velha narrativa do medo. E não se trata de otimismo vazio, se trata de alinhamento vibracional, de emitir a frequência exata daquilo que se quer viver, porque é assim que o campo entende, pela vibração. Talvez você tenha se cansado, talvez esteja se perguntando por que parece que tudo flui para os outros, menos para você. E eu te entendo, porque você está cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de desejar sem resposta. Mas e se o problema não for você, e sim o excesso de esforço? E se ao tentar controlar tudo, você estiver bloqueando exatamente aquilo que está tentando alcançar?
E se a vida estiver tentando te entregar, mas você está com as mãos ocupadas demais, segurando o velho? A permissão começa quando você solta. Quando você cria espaço, quando você para de repetir que ainda não tem e começa a vibrar como se já tivesse. E não é fingir, é sentir, é escolher novas emoções, é ativar novas frequências. É por isso que a gente fala tanto em frequência, vibração, campo quântico, manifestação, porque essa linguagem é viva, é real. Ela já está acontecendo agora dentro de você, mesmo que você não esteja consciente. E o que estamos fazendo aqui juntos é aprender a usar esse poder de forma consciente, intencional, criativa. Você não veio aqui para sobreviver, você veio para cocriar. E essa cocriação começa quando você muda o que está emitindo, quando você deixa de reagir ao velho. Você já viveu momentos em que tudo simplesmente fluiu? Quando parecia que o universo inteiro conspirava a seu favor, como se as peças se encaixassem sem esforço, como se as respostas viessem antes mesmo da pergunta, como se alguém lá em cima estivesse dizendo, é por aqui. Talvez tenha sido uma vaga de emprego que apareceu exatamente quando você precisava, ou um encontro que mudou o rumo da sua história, uma mensagem no momento certo, uma viagem inesperada, um convite que parecia aleatório, mas depois fez todo o sentido. Situações em que a vida parecia te carregar no colo e você nem sabia explicar o porquê. Esses momentos não foram sorte, não foram acaso, foram frequência, foram resposta vibracional. E o que faz eles acontecerem não é força, nem luta, nem controle, é sintonia. É a liberação da tensão interna que geralmente sabota a criação de tudo aquilo que a gente mais deseja. Mas sabe o que acontece logo depois que vivemos esses momentos? A mente entra em cena e diz, foi sorte, não vai acontecer de novo. Você não merece tanto assim. Cuidado, é bom demais para ser verdade. A mente racional foi treinada para desacreditar o invisível, para duvidar do que não pode ser calculado. Fomos condicionados a desconfiar do fácil, como se o esforço validasse o valor das coisas, como se só merecesse receber quem sangrou por merecer. Isso está tão entranhado na nossa cultura, nas nossas crenças familiares, nas narrativas que ouvimos a vida inteira, que quando algo chega com leveza, a gente se sabota. A gente rejeita ou nem percebe, porque a mente não reconhece o fácil como verdadeiro. Ela reconhece o esforço como moeda de troca. Mas o campo quântico não funciona assim. Ele não responde a esforço. Ele responde à vibração limpa, à coerência entre o que você sente e o que você se permite receber. E enquanto essa programação interna estiver ativa, você vai continuar repetindo padrões. Vai continuar bloqueando as respostas que já estão chegando. Vai continuar se dizendo, ainda não, mesmo quando a vida estiver gritando sim. A verdade é que o fácil é sagrado. É o sinal mais claro de que você está em alinhamento. Mas fomos ensinados a associar facilidade com preguiça, com amadorismo, com descompromisso. Quantas vezes você já ouviu, na vida nada vem fácil, ou se está fácil demais, tem algo errado. Essas frases moldaram a sua vibração, e não por mal, foram passadas de geração em geração por pessoas que só conheceram a sobrevivência, que precisaram lutar por tudo, que viveram escassez emocional, financeira, espiritual. Mas você não está mais naquele tempo. Você não precisa mais carregar esse peso. E está tudo bem se abrir para uma nova forma de viver. Uma forma em que o fluxo não é exceção, é o normal. Uma forma em que você não precisa se provar, mas apenas se permitir. Em que você não precisa se esforçar até adoecer, mas se alinhar até receber. Isso não é mágica, é ciência vibracional. É inteligência energética, é física quântica aplicada na vida real. E quando você começa a identificar esses momentos em que tudo fluiu, percebe que eles têm um padrão. Eles acontecem quando você está relaxado, quando está presente, quando não está tentando controlar cada passo, quando está em estado de permissão, não de cobrança. São aqueles dias em que você se sente bem sem motivo, em que decide confiar só por hoje, em que dá um passo sem saber o caminho todo, mas mesmo assim segue. E aí, o universo responde. E responde rápido, porque você saiu do modo tensão e entrou no modo criação.
Você parou de tentar convencer o mundo com palavras e começou a emitir sinais claros com a sua vibração. E o campo entende essa linguagem. Ele espelha o que você é, não o que você finge ser. E quanto mais você solta a ideia de que precisa sofrer para merecer, mais você se abre para o que sempre foi seu. Só estava esperando você baixar a guarda. Então comece a lembrar dos seus momentos de fluxo. Reviva cada sensação. Onde você estava, como se sentia, o que tinha soltado, o que decidiu confiar. Perceba como tudo estava mais leve, mais aberto, como as respostas vieram porque você parou de forçar. E se isso aconteceu antes, pode acontecer de novo. Porque o campo quântico não tem favoritos. Ele só responde à frequência dominante. E você pode mudar a sua a qualquer momento. Ao trocar a dúvida por confiança, a pressa por presença, o medo por merecimento. Essa é a verdadeira desconstrução. Não é apenas entender isso com a mente, mas sentir no corpo. Liberar os velhos comandos, questionar os nãos automáticos, interromper o padrão de autossabotagem que diz que fácil demais é perigoso, porque não é. Fácil demais é divino. É sinal de alinhamento, é resposta da vida dizendo, agora sim, você entendeu. E é por isso que quando algo flui, quando chega rápido, quando vem com leveza, celebre. Não questione, não duvide, receba. Reconheça que você mudou, que a sua vibração se abriu, que você finalmente parou de tentar controlar tudo e começou a cocriar com o campo. Essa mudança interna é invisível para os olhos, mas sentida por tudo ao seu redor. E quanto mais você reforça que merece o fácil, mais o fácil se torna o seu novo normal. Até o ponto em que você olha para trás e percebe que não vive mais em tensão, que não precisa mais correr, que não precisa mais pedir com medo de não ter, porque já está vivendo no fluxo, porque já entendeu que tudo que você quer também quer você. Só estava esperando que você permitisse chegar. Você já parou para pensar por que, depois que você deseja algo com força e começa a prestar atenção, aquele algo parece começar a aparecer em todo lugar? Como quando você pensa em um carro vermelho e, de repente, começa a ver carros vermelhos por todos os lados. Isso não é coincidência, não é mágica e muito menos delírio. Isso é o sistema de ativação reticular em ação, uma estrutura neurológica real no seu cérebro que filtra os estímulos do ambiente com base naquilo que você está vibracionalmente sintonizando. Ele capta sinais e oportunidades que antes passavam despercebidos, porque agora você está emitindo uma nova frequência. E é por isso que quando você muda por dentro, tudo ao seu redor começa a responder. Não é só um processo mental, é energético, biológico e quântico. E é aqui que a física entra, com evidências que confirmam aquilo que sua intuição já sente. O famoso experimento da dupla fenda mostrou que o comportamento das partículas muda de acordo com a presença de um observador. Em outras palavras, a realidade se comporta de maneira diferente quando alguém está consciente dela. Mas o que pouca gente entende é que esse observador não é apenas o olho ou a mente que está analisando. O observador é o seu corpo inteiro. É sua vibração, sua intenção, sua emoção, sua coerência entre pensamento e sentimento. É a sua presença energética que colapsa as infinitas possibilidades em uma única realidade observável. E quanto mais você está em coerência vibracional com aquilo que deseja, mais você influencia diretamente o campo ao seu redor. O universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você vibra como verdade. Por isso, quando você sente algo como certeza, quando o seu corpo inteiro está dizendo sim, quando não há conflito entre o que você pensa e o que você sente, nesse momento há ressonância. E a ressonância gera colapso quântico. Isso significa que aquela realidade, antes apenas uma possibilidade entre infinitas, agora se torna mais provável, mais sólida, mais acessível. A física não apenas permite isso, como explica isso. A matéria não é fixa. A matéria é energia condensada em baixa vibração. E você também. Seu corpo é energia viva, pulsante, em constante emissão de sinais.
Seu campo eletromagnético, gerado pelo coração e pelo cérebro, se expande em torno de você, enviando códigos para o universo. Esses códigos não são lidos pelas palavras que você diz, mas pela vibração que você emite. A neurociência confirma. Suas emoções moldam a atividade elétrica do cérebro, alteram a química corporal e afetam a maneira como o mundo é percebido. Emoções elevadas como gratidão, amor e confiança produzem um estado neuroquímico que favorece a criação, a inspiração, a abertura. Emoções de medo, dúvida ou raiva mantêm o corpo em modo de defesa, contração, escassez. E adivinha, isso afeta diretamente a sua frequência vibracional. Porque a vibração não é apenas uma metáfora, é medível, é real, é ciência. Seu campo está emitindo agora uma frequência que conversa com um campo maior. E o campo maior, o campo quântico, responde. Não como um ser consciente que julga se você merece ou não, mas como um espelho vibracional que amplifica o que você está sendo. E é por isso que quando você começa a entender que sua mente, seu coração, seu corpo e sua energia estão trabalhando juntos o tempo todo, você deixa de ser vítima do acaso e passa a ser co-criador da sua experiência. Você percebe que tudo está interligado, que seu pensamento influencia sua emoção, que sua emoção influencia sua química, que sua química influencia sua postura, que sua postura influencia sua vibração, que sua vibração influencia o campo. E tudo começa aqui dentro, no ponto em que você escolhe pensar diferente, sentir diferente, agir em alinhamento com aquilo que já quer ser, porque a manifestação não começa fora. Ela começa com o colapso interno da dúvida, da resistência, da incoerência. Quando você passa a vibrar em coerência com aquilo que deseja, começa a atrair naturalmente experiências, pessoas e circunstâncias que validam essa nova frequência. E muitas vezes isso acontece sem que você precise mover uma peça no plano físico, porque a realidade começa a se reorganizar a partir da nova vibração que você sustenta. Não é sobre forçar, é sobre ressoar, é sobre compreender que o universo não é surdo, ele está sempre respondendo. Mas a pergunta real é: você está realmente emitindo o que deseja receber? Ou apenas está pedindo com palavras e vibrando o oposto com medo, escassez e urgência? Você não precisa mais da aprovação externa para acreditar nisso. Você não precisa mais que alguém diga isso funciona. Porque a ciência já disse, porque a física já mostrou, porque a biologia energética já comprovou. Agora, o que falta é você permitir sentir, permitir experienciar, permitir viver como se já fosse verdade, porque é assim que você se torna o colapsador consciente da sua realidade. Não por controle, mas por presença, por coerência, por vibração. E essa é a base de tudo. Esse é o ponto onde espiritualidade e ciência se encontram, onde misticismo vira método, onde desejo vira decisão energética, onde o invisível se torna tangível. Porque tudo aquilo que você sente com verdade e sustenta com fé, inevitavelmente encontra um caminho para se tornar real. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. Essa é a chave que muda tudo, porque a partir do momento em que você entende isso, o foco deixa de ser sobre como correr atrás das coisas e passa a ser sobre como entrar no estado vibracional que permite que essas coisas venham até você. E esse estado não é um acaso, não é sorte, e definitivamente não depende de circunstâncias externas. Ele pode ser cultivado, ele pode ser ancorado, ele pode ser ativado por você diariamente, com práticas simples, mas profundamente transformadoras. A primeira delas é a meditação consciente, não aquela meditação com esforço, onde você tenta calar os pensamentos como se fosse guerrear contra a sua própria mente, mas uma meditação que acolhe, que respira, que apenas observa, uma meditação que te ancora no agora, que te reconecta com o corpo,
que faz com que sua frequência comece a se estabilizar de dentro para fora. Porque quando você está presente, o campo sente. E quando o campo sente, ele responde. A meditação consciente limpa o ruído, dissolve a urgência e te coloca no estado mais poderoso que existe, o estado de presença vibracional. E nesse estado, você começa a lembrar da sua própria natureza energética, começa a sentir seu campo se expandindo, como se tudo ao redor desacelerasse. E nesse espaço mais amplo, a visualização emocional ganha vida. Visualizar não é apenas ver, é sentir com todo o corpo, é criar, por alguns instantes, a realidade desejada no seu campo interno, com tanta verdade, que o universo não tem escolha a não ser começar a responder. A sua mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é profundamente imaginado com emoção. E isso é neurociência. Quando você visualiza com detalhes, com emoção e com intenção, você começa a emitir a frequência do que deseja como se já fosse real, e o campo quântico começa a reorganizar as partículas ao redor dessa nova vibração. Você se torna um ímã coerente. Você não apenas deseja, você já é. E nesse processo, existe uma emoção que potencializa tudo: a gratidão antecipada. Não aquela gratidão genérica, mas a gratidão por aquilo que ainda não chegou e que você já sente como seu. A gratidão que vibra como confirmação, que diz ao universo: eu já recebi. Essa gratidão é uma das frequências mais elevadas que você pode sustentar, porque ela dissolve a resistência, derrete o medo e comunica ao campo que você já está no fluxo do recebimento. A gratidão antecipada te reposiciona como alguém que confia e não como alguém que implora. E o universo entende essa linguagem com clareza. Ele não responde à pressa, ele responde à coerência. E quanto mais você agradece antes mesmo de ver, mais você abre espaço para ver. Você começa a entender aos poucos que a manifestação não tem nada a ver com fazer esforço, que não é sobre correr atrás, é sobre alinhar, é sobre sustentar um estado interno de permissão contínua. E isso, por mais paradoxal que pareça, é o que ativa os maiores movimentos externos, porque quando você está em permissão, você está em fluxo. E o fluxo é o caminho natural da criação. A água não precisa empurrar para encontrar o mar, ela apenas segue. E você também pode seguir quando confia na frequência que está emitindo, quando confia que aquilo que você está sentindo está moldando a sua realidade, mesmo quando ainda não vê. Porque a vibração vem primeiro, a materialização é consequência. Sempre foi assim. Por isso, a cada manhã, ao invés de perguntar o que eu preciso fazer, comece perguntando como eu posso vibrar hoje em alinhamento com o que desejo. Porque quando você vibra em paz, você atrai paz. Quando você vibra em abundância, você atrai abundância. Quando você vibra em amor, você atrai encontros, conexões, respostas. Não porque você mereceu mais do que os outros, mas porque você permitiu. Você removeu a camada de resistência que impediu o fluxo. Você parou de tentar controlar tudo e começou a escutar. Escutar o corpo, a intuição, os sinais. E isso muda tudo, porque a realidade não é rígida, ela é moldável. E você é quem está moldando, não com esforço, mas com vibração. Esse é o momento em que você deixa de buscar por fórmulas e começa a construir o seu próprio campo de manifestação. Não com promessas vazias, mas com presença, com intenção, com práticas que te colocam novamente em conexão com a sua frequência original. E quando você começa a viver a partir desse lugar, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. As oportunidades aparecem, as respostas vêm, as coincidências aumentam, os sinais se intensificam, porque você deixou de implorar e começou a ressoar, e o universo inteiro começa a conspirar, não porque você gritou mais alto, mas porque você finalmente entrou no mesmo tom daquilo que quer viver. Você pode dizer o que quiser. Pode repetir 1000 afirmações por dia, pode escrever seus desejos no espelho, pode até gritar para o universo o que você quer com toda a força dos seus pulmões. Mas se o que você está sentindo internamente for o oposto daquilo que você está tentando afirmar, o campo não vai escutar suas palavras, ele vai escutar sua frequência. E isso é o que muita gente ainda não entendeu. O universo não lê linguagem verbal, o universo lê coerência vibracional. Ele responde aquilo que você emana com o corpo inteiro,
seus pensamentos, suas emoções, sua intenção, sua postura, sua ação. Tudo isso vibra, tudo isso fala com o campo. E essa comunicação silenciosa, energética, é infinitamente mais poderosa do que qualquer frase dita da boca para fora. Porque o campo responde à verdade vibracional, não à tentativa de convencimento. É por isso que tantas pessoas se frustram com a manifestação. Porque elas acham que estão fazendo tudo certo, mas o que elas estão fazendo, na verdade, é tentar manipular o campo com palavras que não têm raiz no corpo. Não adianta dizer que confia se dentro de você há medo, tensão, ansiedade. Não adianta afirmar que você já é próspero se sua frequência está presa no desespero da falta. A manifestação verdadeira começa quando você alinha o que pensa com o que sente e com o que faz. E esse alinhamento é o que chamamos de coerência vibracional. Quando há essa coerência, o colapso da realidade é inevitável, porque o campo não tem escolha. Ele apenas responde. E aqui entra algo que quase ninguém fala, mas que muda tudo: a coragem vibracional. Porque muitas vezes você vai precisar agir em sintonia com a realidade que deseja, mesmo que nada ao seu redor ainda aponte para isso. Você vai precisar se comportar como quem já está em paz, mesmo no meio do caos. Vai precisar escolher a frequência da confiança, mesmo quando a dúvida estiver gritando. Vai precisar dar passos de fé, mesmo que o chão ainda não apareceu. E isso exige coragem. Mas não uma coragem racional, de força bruta. É uma coragem energética. É saber que a vibração vem antes da evidência, que o invisível antecede o visível, que primeiro você sente, depois você vê. Essa coragem vibracional é o que diferencia quem realmente manifesta de quem apenas deseja. Porque quem manifesta de verdade entende que o campo é influenciado pela vibração mais dominante. E se a sua vibração dominante for medo, dúvida, ansiedade, é isso que o universo vai continuar refletindo. Mas se você começa a sustentar, com intenção e prática, a vibração da paz, da gratidão, da confiança, mesmo quando ainda não há sinal externo, é nesse momento que o campo começa a se reorganizar. É nesse momento que a realidade começa a responder de forma diferente, porque você mudou por dentro, e o colapso quântico acontece de dentro para fora. Carl Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino. E o que é se tornar consciente, se não assumir o papel de observador da própria frequência? Quando você observa com presença o que está vibrando, você deixa de ser refém da repetição. Você para de se identificar com medo, com a pressa, com a escassez, e começa a escolher de forma ativa o que quer sustentar no seu campo. E o mais poderoso é que o simples ato de observar já altera a vibração. A física quântica mostra isso no experimento da dupla fenda. O observador influencia o comportamento da matéria. Mas o que quase ninguém te conta é que o observador não é só sua mente. É você inteiro, seu corpo, sua respiração, sua energia. E é por isso que a prática da coerência precisa envolver tudo isso, não só pensamento positivo, mas um estado integrado de ser. Quando você sente algo no corpo inteiro, o universo entende, porque ali há verdade vibracional. E a verdade vibracional é irresistível para o campo. Ela cria magnetismo, ela abre caminhos, ela dissolve bloqueios, porque ela não está mais tentando provar nada, ela apenas é. E essa é a frequência que manifesta com leveza, com fluidez, com precisão. Não porque você forçou, mas porque você permitiu, porque você se tornou compatível com o que deseja viver. E compatibilidade vibracional não se finge, ela se constrói, dia após dia, escolha após escolha, sintonia após sintonia, até que sua vida começa a espelhar aquilo que você sustentou em silêncio, com coragem, enquanto ninguém via. E nesse ponto você para de perguntar quando vai acontecer e começa a sentir que já está acontecendo. Porque a frequência da certeza começa a preencher tudo, começa a aparecer no seu olhar, no seu tom de voz, nas suas atitudes, e sem perceber,
você começa a se mover como quem já é, como quem já tem, como quem já vive. E esse é o maior sinal de alinhamento que o campo pode receber, porque não há dúvida, não há resistência, não há contradição. Há apenas presença. E a presença é a frequência mais poderosa que existe, porque ela conecta, ancora e manifesta, tudo ao mesmo tempo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se mover. Já não dá mais para ignorar o que você sente. A verdade é que existe uma inteligência maior te guiando. E essa inteligência não fala com palavras, ela fala com frequência. O universo não escuta o que você diz, ele escuta o que você vibra. E nesse momento, sua vibração está criando ondas, colapsando possibilidades, desenhando novas realidades antes mesmo que você perceba. Talvez pareça sutil, talvez nem tudo faça sentido ainda, mas o campo já respondeu. A pergunta é, você vai continuar tentando controlar tudo com a mente ou vai começar a confiar na energia que te atravessa? Vai seguir brigando com a realidade que vê ou vai finalmente sintonizar com a realidade que sente? Porque a manifestação verdadeira não é uma técnica, nem um esforço. É um estado de coerência, um estado de abertura, um estado de permissão. E isso começa quando você decide soltar. Quando você para de correr atrás e começa a caminhar ao lado. Quando você para de pedir e começa a permitir. Quando você para de agir por medo e começa a se mover por alinhamento. Tudo muda nesse instante. Quando você diz, eu solto, eu permito, eu recebo. Essas palavras são muito mais que afirmações. São declarações vibracionais. São sinais para o campo. São códigos que ativam realidades. E se seu corpo arrepiou, se seu coração acelerou, se seus olhos brilharam, saiba, não é coincidência, é ressonância. É a verdade tocando a sua frequência. Você não está sozinho, o campo está te escutando. E ele responde sempre que você escolhe sentir, confiar, vibrar. Porque no fim, não é sobre o que você quer, é sobre quem você escolhe ser enquanto o universo prepara a entrega. Então agora eu te pergunto, você vai ignorar o que sente ou vai finalmente escutar? Se essa pergunta ressoou dentro de você, comenta aqui, eu solto, eu permito, eu recebo. Não porque é bonito, mas porque é verdade. E quando você declara isso em voz alta, em escrita, em vibração, você ancora uma nova realidade. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilha. Leva isso para mais alguém que também está pronto para lembrar que não precisa mais lutar, que o caminho é sentir, alinhar e confiar. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo episódio você vai descobrir o que realmente acontece quando você para de resistir e começa a atrair tudo com leveza e fluidez.